E aí, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, é bem fascinante. E se o amor não for só aquela emoção meio imprevisível que a gente conhece, mas sim um sistema? Isso mesmo, um sistema com leis fundamentais, quase como um sistema operacional para a nossa vida. Vamos entender essa história direito. Pois é, essa é a grande pergunta que guia o nosso papo de hoje. A fonte que a gente está explorando aqui não vê o amor como uma coisa do acaso. Pelo contrário, ela o apresenta como 13 forças, quase como personagens, que estão ali guiando o funcionamento de tudo. São princípios que, se a gente entende, podem mudar completamente o jeito como a gente enxerga nossos relacionamentos e a nossa própria vida. Então, para começar, temos o primeiro pilar, verdade e significado. As leis que estão aqui têm tudo a ver com construir uma base forte, sabe? Uma base no que é real, no que de fato tem um propósito. Vamos dar uma olhada em alguns dos mandamentos mais importantes desse pilar para sacar como essa fundação funciona, porque sem ela, nada vai para frente. A primeira lei que a gente encontra aqui neste pilar é a do grande observador. E ela diz o seguinte: o amor precisa de honestidade radical. Ele não sobrevive de fantasia, de negação. É um chamado para a gente encarar a realidade como ela é, por mais difícil que seja, porque é só nesse terreno da verdade que alguma coisa genuína pode de fato crescer. Outra lei super importante desse pilar é a do grande escritor. A ideia aqui é que o amor é aquela força que meio que organiza o caos da nossa história pessoal. Ele pega os cacos, sabe, as dores, as alegrias, e consegue costurar tudo isso numa narrativa que faz sentido, que tem um propósito. O passado deixa de ser um peso morto e vira base para o que vem pela frente. E nessa mesma linha de autenticidade, a gente chega na lei da mensagem. A sacada aqui é simples, mas, nossa, como é poderosa. A comunicação do amor sempre dá vida. Ela nutre, fortalece. Se uma conversa ou uma interação deixa a gente para baixo, confuso, menor, segundo essa lei, isso não é uma mensagem de amor. É só ruído. Só que a verdade também exige que a gente saiba diferenciar as coisas, o que nos leva a uma força essencial, o grande opositor. Essa lei fala sobre a importância de saber escolher. A vida está o tempo todo oferecendo atalhos, prazeres fáceis que parecem bons na hora, mas que no fundo acabam nos aprisionando. O amor, segundo essa lei, é ter a sabedoria de escolher o que liberta a gente no longo prazo, mesmo que dê mais trabalho agora. E para fechar esse pilar da verdade, chegamos na lei sobre a mentira. Mas olha, aqui a mentira não é só sobre o que a gente fala para os outros, não. Amar, nesse contexto, é ter coragem de usar os próprios talentos. Deixar o nosso potencial guardado na gaveta por medo é uma forma de mentir para si mesmo, é trair a própria vida. O amor, então, é um ato de pura integridade pessoal. Ok, agora a gente muda de marcha e entra no segundo pilar. Se o primeiro era sobre a fundação, a base de tudo, este aqui é sobre o motor. São as leis que pedem movimento, esforço e, principalmente, a capacidade de aguentar o tranco. Aqui, o amor é um verbo, é ação contínua. E o primeiro mandamento desse pilar da ação vai direto ao ponto, o resultado. A ideia é que o amor não é para ser uma coisa abstrata, que não leva a lugar nenhum. A função dele é gerar mais vida, é criar algo concreto. Seja um projeto, uma família, o nosso próprio crescimento. Se não tem fruto, se não tem resultado, a energia do amor está sendo bloqueada em algum lugar. E claro, para ter resultado, a gente precisa de perseverança. É aí que entra a lei do controle. Mas calma, não é sobre controlar os outros. É sobre manter o controle da própria jornada. É aquela força que mantém a gente no rumo, mesmo quando tudo parece empurrar para fora. Desistir é entregar o leme da nossa vida. Amar é segurar firme. E essa perseverança se conecta com a próxima lei, a ordem. A natureza da vida é crescer, evoluir. Ficar parado é como nadar contra uma correnteza muito forte. Amar, nesse sentido, é escolher ativamente a evolução, é buscar o próximo passo, é se alinhar com a própria pulsação do universo. Só que para evoluir, precisa ter força. E é aqui que entra a lei da força. Ela mostra pra gente que a verdadeira força não é ser duro, inflexível, mas sim ser resiliente. Pensa num diamante sendo lapidado. O amor de verdade aguenta a pressão, o atrito dos desafios e sai do outro lado mais forte, mais brilhante, sem perder quem ele é. E aí vem um paradoxo interessante. A verdadeira força exige que a gente reconheça nossos limites. A lei do impotente ensina sobre a sabedoria que existe na vulnerabilidade. Admitir que a gente não tem o controle de tudo não é fraqueza, de jeito nenhum. É o ponto de partida para agir do jeito certo. Amar é cuidar,
é cultivar com constância, dando o nosso melhor sem exigir garantia nenhuma do resultado final. Bom, chegamos ao nosso último pilar. A gente já viu a fundação e o motor. Agora vamos ver as leis que cuidam da manutenção do sistema. São os princípios da presença, do equilíbrio e da proteção. É aquele ajuste fino que faz tudo continuar funcionando bem. A primeira lei do cuidado fala, ironicamente, do oposto dele, a desatenção. E o alerta aqui é forte, hein? A fonte sugere que o maior inimigo da vida e do amor é a falta de presença. A gente desperdiça tempo, oportunidades, encontros, porque não estamos realmente ali. Amar é o ato de prestar atenção. Aquilo que não recebe atenção simplesmente murcha e morre. E estar presente também significa saber lidar com as energias mais intensas da vida. É aí que entra a lei do caos. Aqui, o amor funciona como se fosse um recipiente. A vida tem uma força, uma paixão que pode ser destrutiva se não tiver limite. A função do amor é proteger o que é delicado, é dar uma forma para essa energia para que ela construa em vez de destruir. E para fechar, temos a lei da fome, que fala sobre o equilíbrio perfeito. O amor não é dar demais a ponto de sufocar e nem dar de menos, sendo negligente. É a capacidade de perceber qual é a necessidade real e atender na medida exata. É a sabedoria de encontrar o ponto justo. Certo, a gente passou pelos 3 pilares. Agora é a hora de amarrar tudo isso. A fonte nos dá o que ela chama de síntese ontológica, traduzindo, uma visão do propósito final por trás de todas essas leis. E aqui está o pulo do gato de toda essa análise. A distinção mais importante que a gente precisa fazer é essa. Não estamos falando de regras morais para julgar se alguém é bom ou mal. A gente está falando de leis de funcionamento, tipo a lei da gravidade. São princípios objetivos que descrevem como a vida funciona bem ou como ela começa a dar errado. E o efeito é um sistema que meio que se regula sozinho. Quando esses princípios são seguidos, a consequência natural é que o resultado aparece, a ordem se estabelece, o caos é controlado e a mentira perde a força. Tudo se encaixa, porque o sistema está funcionando do jeito que foi projetado para funcionar. A conclusão da fonte que a gente analisou nos deixa com esta ideia poderosa, que nada disso é por acaso. Existe uma lógica por trás, um design que funciona para garantir que a vida continue, que ela prospere com um propósito, sem nenhum desperdício. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente olhar para essas leis não como ordens de fora, mas como peças do nosso próprio sistema interno, a pergunta que fica é: qual área da nossa vida, qual lei dessas está precisando de mais atenção, de uma atualização, para que o sistema todo funcione melhor? E a resposta para isso, claro, é única para cada um de nós.